Artistas de Cristo, para quem não me conhece, eu sou a Rayane Carita e você está assistindo agora o canal Teatro com Propósito. E hoje eu vou ajudar você a escrever uma peça de teatro. Mas peraí, eu vou dar, na verdade, algumas dicas da forma que eu aprendi e que eu desenvolvo. Ou seja, não é uma regra absoluta a ser seguida, mas pode ter certeza que são dicas muito valiosas. Bem, eu começo geralmente por onde, gente? Pela oração. Quando que eu vou começar a escrever algo? Primeiro eu oro, busco do Senhor o que Ele quer que eu escreva, a história que Ele quer que eu aborde, e aí só depois disso entra o processo de criação, né? Muitas das vezes, criar um roteiro, escrever um roteiro, não é um passe de mágica. Às vezes é um processo até mesmo demorado, né? E aí você precisa estar atento a isso. Você precisa pesquisar, você precisa entender. E aí nós voltamos lá no vídeo passado, onde nós falamos sobre relacionamento com o Senhor. Para que tudo flua, para que tudo dê certo, você precisa ter um relacionamento com o Senhor. Você precisa buscar o Senhor para que Ele possa te dar peças de teatro, para que Ele possa te dar ideias, criatividade para você escrever seu texto dramatúrgico. Mas digamos que eu vou te dar alguns toques aqui para você desenvolver o seu texto. Gente, o que eu faço? Toda vez que eu vou para o culto, eu levo sempre uma folha em branco, caneta, uma folha dentro da minha Bíblia, ou um caderno, uma agenda, enfim, ou até mesmo escrevo no meu celular algumas frases na hora do culto que me chamou a atenção, ou palavras-chave em que dá para escrever uma história em cima disso. Acredite, isso pode te dar várias peças de teatro. Outra dica muito importante, toda vez que você for ler a palavra de Deus, ler a Bíblia Sagrada, tenha do seu lado um caderno e aí você faz sempre anotações do que você está lendo, com, mais uma vez, palavra-chave, frases de impacto para você desenvolver a sua história. Isso também vai te ajudar demais. Mas junto com isso, gente, não se esqueça do quê? De você ir, isso é de extrema importância. E de preferência você tem que fazer isso pessoalmente. Você ir assistir peças de teatro, pegar roteiros, livros mesmo, com textos teatrais, onde você vai ler, vai ver como é que funciona essa dinâmica para você ter já uma base, como que funciona um texto dramatúrgico para você resenhar e escrever sobre a história em que você quer contar para o seu público. Inclusive, geralmente começo pelos personagens. Na hora que eu tô pensando em uma história, eu já tento criá-los aqui na minha cabeça, como vai desenvolver, quem vai ser, como vai funcionar. E principalmente, ó, dica muito importante, qual vai ser o conflito do personagem? Lembra? Uma boa história tem um bom conflito, onde prende o espectador, faz com que o espectador tenha sempre aquele gostinho. Meu Deus, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? Uma boa história é contada dessa forma. E precisa sim ter um bom conflito do personagem para o desenvolvimento da história e para que ela seja bem mais eficaz e chame bem mais a atenção do público do que qualquer outra forma. Então não se esqueça, conflito dos personagens, uma dica muito valiosa para você que está escrevendo. Também aí tem um fator muito relevante que eu vou citar para vocês. Ó, na hora que eu estou escrevendo uma história, eu já penso logo no cenário. Eu já penso o quê? Onde vai se passar aquela história, o que vai acontecer, o período em que ela vai se desenvolver. Porque é o seguinte, quando nós escrevemos uma história, nós temos que pensar na limitação, nós temos que ter uma visualidade de todo o espaço cênico aonde a nossa peça, aonde os nossos atores vão interpretar. Vou dar um exemplo aqui para vocês que acontece comigo. Ó, por exemplo, quando eu escrevo toda vez que eu estou escrevendo peças de teatro, eu nunca escrevo para os meus personagens cenas em que eles estão no plano baixo pro baixíssimo. Por quê? Porque na igreja em que eu frequento, o palco é na mesma altura das cadeiras onde fica a igreja, né? Os irmãos. Então eu percebi que o quê? Toda vez que eu ia apresentar alguma peça, da terceira fileira para trás não enxergava mais nada, porque era do mesmo plano o palco com a plateia. Então não rolava, não dava certo. Aí tinha gente que ficava em pé, e aí o de trás aí que já não enxergava, enfim.
era um caos, assim. Então eu evito sempre escrever os meus personagens, interpretar a história que eu criei no plano baixo e baixíssimo. Eu sempre opto pelo quê? Pelo plano médio, de médio para alto. E aí, para desenvolver a história e para a plateia ter uma visualidade melhor do que está acontecendo na sua história. E isso você precisa ter noção de espaço. Não adianta você escrever uma peça mirabolante, pode ser uma peça mais top das galáxias, mas se ela não for bem distribuída, ela não for bem elaborada, e se você não tiver essa noção de espaço, lembra? Espaço e teatro estão ali, ó, juntíssimos, andando sempre lado a lado. E por fim, é primordial você que quer escrever uma peça de teatro observar absolutamente tudo que está à sua volta, exatamente, porque esse tudo pode virar material de pesquisa, pode se encaixar na tua história e, consequentemente, ser interpretada pelos seus personagens. Então, observar o mundo, observar tudo à sua volta é fundamental e primordial para você desenvolver a tua história juntamente com a leitura. E eu queria deixar aqui um desafio para você. Começar a desenvolver a sua escrita, a escrita dramatúrgica, né? Comece adaptando algumas peças, uma adaptação de uma peça aqui, outra ali, depois quando você pensar que não, você já está escrevendo cenas, esquetes, e por que não um espetáculo grande, não é mesmo? Enfim, espero ter ajudado você de alguma forma. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição um link de um site onde tem milhares de peças teatrais que vai ajudar você, talvez, começar a fazer essa adaptação que eu te falei. É muito legal lá, não tem só peças de teatro, tem outras dicas muito importantes para o teatro, inclusive tem algumas peças publicadas minhas lá, vai lá, dá uma olhada, eu tenho certeza que vai te ajudar. Eu comecei, inclusive, pegando peças desse site, adaptando e desenvolvendo as minhas histórias, tá legal? E não se esqueça de compartilhar com aquele grupo de teatro da igreja que você conhece, ou grupo de arte, talvez esse vídeo pode ajudar de alguma forma, tá bom? Não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal. Um grande beijo, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau!